Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. No capítulo 2 do livro de Miqueias, encontramos uma série de denúncias e condenações feitas pelo profeta contra os líderes e as pessoas poderosas de Judá, que abusavam de sua posição para oprimir os mais fracos. Este capítulo é uma continuação direta da mensagem de juízo que Miqueias começou a proclamar no capítulo anterior, focando particularmente nas injustiças sociais que eram comuns em sua época. O capítulo começa com uma condenação específica aos que planejam a iniquidade. Estes indivíduos não apenas cometem o mal, mas o fazem de forma premeditada. Eles passam a noite tramando e, ao amanhecer, executam seus planos, confiantes de que o poder está em suas mãos. A referência ao planejamento noturno indica a profundidade da corrupção e da malícia em seus corações. Eles utilizam suas posições de autoridade e riqueza para praticar a injustiça, tomando posse de casas e campos que pertencem a outros. A apropriação de terras, um pecado grave em Israel, é um reflexo da ganância desenfreada e da ausência de temor a Deus entre os poderosos. Historicamente, a posse da terra era central na vida de Israel, remontando a divisão das terras entre as tribos na época de Josué. Cada família tinha direito a uma herança, e essa terra deveria permanecer com a família ao longo das gerações. Tomar a terra de alguém era, portanto, não apenas um crime contra essa pessoa, mas uma violação da ordem divina estabelecida desde os tempos antigos. Esse ato era particularmente ofensivo porque quebrava o pacto de Deus com o povo, onde a justiça e o cuidado pelos mais vulneráveis eram princípios fundamentais. O profeta então anuncia o juízo divino sobre essas ações. O castigo será proporcional ao crime. Assim como os poderosos despojaram os pobres, eles mesmos serão despojados. Deus planeja trazer um desastre sobre eles, do qual não poderão escapar. Este juízo divino é descrito de forma inevitável e irreversível, indicando que a iniquidade deles alcançou um ponto em que o perdão já não é mais uma opção. Eles se lamentarão, e o povo usará contra eles uma parábola de escárnio, demonstrando que a justiça divina finalmente alcançou aqueles que pensavam estar além do alcance de qualquer punição. O conceito de uma parábola de escárnio reflete uma prática comum na cultura hebraica, onde se compunham canções ou provérbios para zombar daqueles que haviam caído em desgraça. Neste caso, a parábola servirá para lembrar a todos da inversão do destino daqueles que confiavam em suas próprias forças e riquezas, mas que ignoraram a justiça de Deus. Em seguida, o capítulo muda o foco para a crítica dos falsos profetas, que contradizem Miqueias e outros mensageiros de Deus. Estes falsos profetas, motivados por interesses próprios, proclamam que não haverá desastre, preferindo pregar mensagens de paz e prosperidade, mesmo quando a realidade da situação exige uma palavra de advertência e arrependimento. Eles rejeitam a ideia de que Deus poderia trazer destruição sobre seu povo escolhido, ignorando as condições do pacto que exigem fidelidade e justiça. A complacência desses líderes religiosos contribui para a perpetuação das injustiças, pois oferecem uma falsa segurança ao povo. O problema dos falsos profetas não era novo em Israel. Desde os tempos antigos, sempre houve aqueles que, por ganância ou medo de ofender, escolhiam falar o que o povo queria ouvir, em vez de anunciar a verdade de Deus. Essa atitude é criticada severamente nas Escrituras, pois aqueles que deveriam ser os guardiões da verdade acabam se tornando cúmplices do mal. Miqueias, então, reafirma a mensagem de juízo, mas também oferece uma visão de esperança para o futuro. Embora a nação seja dispersa por causa de seus pecados, Deus promete que reunirá o restante de Israel. Esse remanescente será conduzido de volta como um rebanho, com Deus sendo o seu pastor. Ele irá adiante deles, abrindo caminho para o retorno. Aqui vemos a imagem de Deus como o bom pastor, uma metáfora rica que é encontrada em várias partes da Bíblia. Ele não abandona seu povo, mesmo quando eles são disciplinados por seus pecados. A promessa do retorno do remanescente aponta para a restauração final que Deus trará a Israel. O papel de Deus como pastor reflete uma tradição profunda em Israel, onde os líderes eram vistos como pastores do povo. Deus é o pastor supremo, e os reis,
Profetas e sacerdotes deveriam agir como seus representantes, guiando o povo com justiça e compaixão. Contudo, a falha dos líderes humanos, como denunciada por Miqueias, contrasta com a fidelidade de Deus, que promete resgatar e restaurar seu povo. A ideia de um remanescente fiel que será reunido é uma constante nas profecias do Antigo Testamento. Mesmo em meio ao juízo, há sempre a esperança de restauração, de que Deus não abandonará completamente seu povo. Este remanescente representa aqueles que permanecem fiéis a Deus, mesmo em tempos de apostasia e julgamento. Essa promessa de restauração final é cumprida em parte no retorno do exílio babilônico, mas encontra sua realização plena na obra de Cristo e no futuro retorno do povo de Deus para uma nova criação. A mensagem de Miqueias, capítulo 2, é, portanto, uma mistura de juízo e esperança. Ela denuncia a injustiça social e a corrupção dos poderosos, afirmando que Deus não tolerará indefinidamente tais pecados. Ao mesmo tempo, ela oferece a esperança de que, após o juízo, haverá restauração para aqueles que permanecem fiéis. É um lembrete da justiça e da misericórdia de Deus, que sempre age de acordo com seu caráter santo e amoroso. Deus não é indiferente ao sofrimento dos oprimidos, e ele intervém na história para corrigir o que está errado, trazendo tanto juízo quanto salvação. Esse capítulo de Miqueias serve como um poderoso lembrete para nós hoje. Ele nos chama a examinar nossas vidas e sociedades à luz da justiça divina. Devemos ser vigilantes contra a tentação de usar o poder e a riqueza para oprimir os outros, e nos lembrar de que Deus é o defensor dos fracos e necessitados. Além disso, a crítica aos falsos profetas nos alerta contra o perigo de buscar apenas mensagens confortáveis e agradáveis, em vez de enfrentar a verdade de Deus, por mais dura que ela possa ser. O convite final é para que confiemos em Deus como nosso pastor, aquele que guia seu povo através dos vales sômbrios do julgamento, mas que também nos conduz para a esperança da restauração. Esta visão de um futuro em que Deus reunirá seu povo e restaurará todas as coisas nos inspira a viver com fidelidade e justiça, aguardando o dia em que a justiça de Deus se manifestará plenamente em toda a criação. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.